eu não quero que vocês fiquem decepcionados comigo, nem com essa igreja, nem com essa live. Mas essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje não vai ser tão técnica, tá? Eu creio que numa outra oportunidade, talvez a gente possa falar coisas mais técnicas, mas eu vou falar a essência de ser um adorador. Eu vou falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, um adorador é a pessoa que canta música no louvor na igreja. A música ela é um braço da adoração. Na verdade, a adoração é estilo de vida, é aquilo que você é todos os dias, em todos os lugares, em qualquer situação. E o louvor é uma parte, é a hora que você se derrama, é a hora que você se declara para o Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre uma vida de adoração. Como é que funciona a vida de qualquer pessoa que queira ser um adorador? A Bíblia fala assim, esse versículo todo mundo já conhece. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura, é porque não é algo comum de se encontrar. É porque tem bastante coisa falsa por aí. É porque tem bastante joio no meio do trigo. Se Ele está à procura, é porque é algo que Ele gosta muito. É algo que agrada a Deus. É algo que faz Deus feliz. Então, eu quero convidar você a entender um pouquinho mais sobre o que é ser um verdadeiro adorador. E aí, sim, quando a gente consegue ser essa essência, aí a gente vai conseguir depois transmitir uma música, transmitir um louvor através do seu instrumento que você escolheu para tocar, e vai ser assim, maravilhosa a nossa caminhada, junto com as experiências que o Senhor tem nos dado. Eu queria, mais uma vez, pedir para Deus que Deus falasse de maneira personalizada no seu coração. Eu sei que eu vou aqui jogar algumas sementes, né? Mas a semente, a Bíblia fala assim, na parábola, que ela cai em algumas terras que têm espinho, algumas terras que têm pedra, outras sementes simplesmente vão morrer, não vão germinar, e outras vão germinar e vão virar grandes árvores com grandes frutos. Então, que essa semente que vai ser lançada agora, que a palavra de Deus possa ser lançada no seu coração e trazer muito fruto. Gerar uma árvore daquelas, igual tem uma mangueira aqui do lado, cheia de mangas, assim, cachos de manga, não é cacho de uva, é cacho de manga. E daqui a pouco, daqui uns 2 meses, a gente vai comer mousse de manga, café de manga, pão de manga, macarrão de manga, tudo assim, porque o tanto de manga que tem nessa árvore dá para vender, dá para comer, dá para distribuir, dá para ofertar, dá para o passarinho comer, até os cachorros vão comer também manga. Né, Cláudia? Então, é assim. Eu queria ler com vocês um versículo que está lá, eu acho que vai passar o versículo aí na... Isso. Lá em Isaías, tá? Procura para mim, Cláudia. Procura para mim, Isaías. Isaías 64:8. Eu vou ler ali, mas está aqui na Bíblia, tá? Só porque fica mais fácil de ler. Diz assim, somos obra das suas mãos. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós somos obra das Tuas mãos. As mãos de Deus nos formaram. Elas vieram, nossa matéria veio existir no ventre da nossa mãe, né? Mas Deus já nos formou antes da fundação do mundo. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Nós já fomos desejados e formados antes da fundação do mundo. E eu gostaria de dividir com vocês como que a gente pode ser um instrumento afinado por Deus. Olha só, esse workshop vai ser assim, bem dinâmico, tá? Não vai ser uma pregação, não. Ilustrativo. Bem ilustrativo. Então, é o seguinte... eu vou usar aqui o Fábio e o violão dele para trazer uma ilustração, tá? Se eu pegar essas como chama? Tarraxas e virar elas assim,
Vai ficar bem legal o som. Vai ficar lindo o som, ó. Ficar muito bonito. Vocês estão achando bonito? Tá lindo, né? Eu acho lindo. Olha aqui. Vamos cantar Quão Grande é Meu Deus? Vamos lá. Vou ajudar aqui. Quão grande é o meu Deus, cantarei com... Chega. Tá horrível, até os anjos fizeram assim agora. O que acontece? Um instrumento, esse instrumento ele é ótimo, ele é maravilhoso, tem uma sonoridade perfeita. O instrumentista também é maravilhoso. Ele sabe, mais ou menos. Ele sabe tocar super bem. Mas o instrumento está desafinado. E quando o instrumento está desafinado, não adianta que não vai acontecer uma coisa boa, não vai ter som bom, não vai ter... Pode colocar aí, por favor, quem está colocando as coisas escritas, isso? Não. As perguntas? Não. Não. Tem do 3, acho que é o 3. Ai. Bom, o instrumento, ele não tem a sua capacidade plena quando ele está desafinado. Uma vez, eu fui ministrar numa igreja... Ainda não faz nada, fica assim. Eu fui ministrar numa igreja, e esse botãozinho aqui, não sei se vocês estão vendo aí, ele faz isso no teclado, ó. Entendeu? Ele muda, né, o tom. E aí o meu celular estava apoiado aqui assim, ó. E ficou em vez de ser assim a nota dó, estava assim a nota dó. Um tom abaixo. Direto. Aí eu fui tocar música, nós afinamos todos os instrumentos baseado naquela nota errada, né? Mas alguma coisa aqui dentro dizia, meu Deus, mas o tom dó não é isso, sabe? Tem alguma coisa errada. E assim nós tocamos, acho que uma música inteira nesse tom. Quando eu fui ver o celular que estava apertando o botão aqui, desafinando. Gente, que horror quando um instrumento tão perfeito fica desafinado. E assim a nossa vida também. Às vezes a nossa vida está tão desafinada, está tão fora do propósito que Deus tem para nós, e Deus está ali fazendo o máximo que dá para fazer com a nossa vida, mas o máximo é muito pouco perto do grande que Deus tem para fazer na nossa vida, simplesmente porque o nosso instrumento está desafinado. E agora, como é que nós vamos fazer? Aí vem, ali está escrito, ó, instrumento desafinado, sem manutenção, resposta distorcida, falta clareza e precisão e incomoda aqueles que estão ouvindo. É isso. Imagina esse violão lindão, todo empoeirado, desgastado, todo, sabe, não serve para praticamente nada. Ele fica ali encostado, mas ele é um bom violão. Então, o que acontece? A gente precisa ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quando é controlado por Deus e quando é desenvolvido dentro de nós, aí ele vai fazer com que a nossa vida, o nosso instrumento seja afinado. Ó, vamos ler lá. Afinar é desenvolver o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, de 22 a 23. Qual é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, a gente precisa ter um padrão para afinar. Aqui, nós músicos sabemos que 440 Hz é o padrão para afinar, né? Nota lá. O regente de uma o maestro de uma orquestra, ele tem um diapasão. É um negocinho assim de metal. É metal, né? Ferro, não sei. E ele bate assim, os 2 ferrinhos no ouvido e ele vai ouvir essa nota lá aqui. Dessa nota lá, ele vai depois afinar todos os outros instrumentos, seja de corda, de sopro, qualquer coisa vai afinar a partir daquele lá. Todos nós ouvimos uma orquestra afinando, né? Fica aquele um monte de barulho assim ao mesmo tempo, todo mundo chegando naquele padrão que é o lá. E qual é o padrão da nossa vida, do nosso instrumento? É esse aqui. Ó. Esse é o nosso padrão. Como é que nós vamos
saber qual que é a afinação certa, a afinação correta. Deus deixou aqui escrito, deixou para nós lermos todos os padrões que é para a gente seguir. Vou dar um exemplo para vocês. Naquela parte das bem-aventuranças, bem-aventuranças não. Quando Jesus estava naquele gramado e tinha uma multidão ouvindo, está em Mateus 5, 6 e 7. Ele deixou várias regras, e são só algumas daquilo que é o nosso padrão que a gente deve seguir. Se a gente seguir esse padrão, a gente vai ser um instrumento afinado por Deus. Bom, vocês já viram que a gente não conseguiu cantar o louvor, agora nós vamos ter que afinar o violão. Como é que nós vamos afinar? Nós vamos pegar o padrão. O padrão da nossa vida é a Bíblia, e o padrão do violão é o afinador. Ele tem para quem não sabe, ele tem um aparelhinho aqui instalado no violão, que mostra uma luzinha vermelha quando está desafinado, e a verde quando afina. É isso? E a verde quando está bem afinado. E ele está fazendo isso agora. Ele está afinando de acordo com o padrão 440 Hz. Dei trabalho para o Fábio, né? Coitado. Mas tudo para o bem, para entendimento. Espero que vocês nunca mais esqueçam essa ministração, que a gente precisa ser afinado por Deus. E olha lá. Sabe o que ele está fazendo, gente? Está esticando as cordas. Olha lá. Como afinar o instrumento? O diapasão, padrão 440. Esticar, pressionar, lapidar e fogo. Isaías 48, 10. Proveite na fornalha da aflição. Gente, é assim que afina, sabia? Esse negocinho que gira, ele está puxando a corda, ele está esticando a corda. Imagina uma harpa sendo afinada, sabe a harpa? Não sei quantas cordas tem, vou até pesquisar quantas cordas tem na harpa, mas tem muito mais cordas do que um violão. E ela é afinada desse jeito, ela é esticada, chega a fazer aquele barulhinho. Sabe? Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes não, quase sempre. 88 cordas tem a harpa. Imagina. É assim que Deus faz com a gente. Sabe o que Deus está fazendo com você hoje? Está te afinando? Será que você está passando por uma tribulação tão grande que fala, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dificuldade na minha vida, eu não aguento mais essa dificuldade no meu casamento, na minha vida financeira, eu não aguento mais a dor dessa enfermidade. Todo dia essa dor fica querendo me paralisar. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te afinando. Deus está te dando aquelas coisas lá que são fruto do Espírito. Deus está te fazendo uma pessoa mais bondosa. Deus está te fazendo uma pessoa mais paciente. Sabe o que é longanimidade? É uma paciência comprida, muito comprida. E como é que desenvolve essa paciência? Adivinha? Você acha que Deus vai tocar assim na sua cabeça? Recebe agora a paciência. Tchum! Não. Ele vai colocar situações na sua vida que você precisa ter paciência, né, Cláudia? Então, né, Fábio? Pessoas, Tipo, vou dar um exemplo aqui do Fábio, pode? Tipo, o Fábio, ele mora com a sogra e com a mãe, junto. Entendeu? E a Cláudia também. Então, está desenvolvendo a longanimidade comprida, a bondade, o amor, o amor, a paz, a alegria. A alegria é uma decisão, a alegria é um fruto do Espírito, a alegria não é uma circunstância. Hoje eu estou feliz porque tem dinheiro na minha conta. Não. Alegria é um fruto do Espírito. Você pode estar chorando no velório, no enterro de alguém, mas por dentro você tem a alegria do Espírito, você tem a plenitude de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que essa fornalha que você está passando
Ela só vai depurar mais. Olha, o ouro, a prata, o diamante é outro diamante que fica raspando, raspando, raspando naquele diamante, naquele carvão, se não me engano, até virar um diamante que depois vai para uma prateleira, para uma joalheria e vai ser vendido muito caro, porque ele vai ter muito valor. E é desse jeito que Deus faz com a gente. Será que a gente está sendo que tipo de instrumento? Pensa aí um pouquinho. Eu tenho uma certa idade, que eu não vou revelar, mas que as pessoas mais espertas já descobriram. Ai, gente, eu posso falar para vocês, eu sou muito mais lapidada agora do que quando eu tinha 15 anos. Muito mais do que quando eu tinha 25 anos. Mais do que quando eu tinha 30 anos. Vamos parar por aqui. Por quê? Porque as situações da vida vão te fazendo ser pessoas melhores, né? E olha só, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Sim, Getsemane, obrigada por ter colocado ali. Getsemane é o lugar onde, né, Jesus passou a pior situação mais difícil da vida dele. Significa prensa do azeite. O azeite, ele serve para 4 coisas. Ele serve para unção, ele serve para alimento, né? Que é o azeite que a gente come, põe na pizza, quer dizer. Depois serve para unção, o óleo da unção, que simboliza o Espírito Santo. A iluminação, antigamente, eram aquelas lamparinas, né, onde colocava o azeite. Até tem aquela parábola das 10 virgens, que o azeite acabou, na hora que o noivo chegou, a lamparina estava apagada, acabou. E, em quarto, o sabão. Também era usado. Tudo isso era tirado da azeitona. E o lugar da prensa, que se chama Getsemane, extraía essas 4 coisas da azeitona. Então, primeiro esmagava um pouco, saía o azeite. Depois esmagava mais um pouco, saía o óleo da unção, que também era, eles colocavam na barba, assim, no corpo, para afastar os mosquitos, os pernilongos, os bichos, né? Depois, servia de iluminação, esmagava mais um pouco, e aquele tanto que já não servia mais para alimento, nem para óleo do azeite da unção, servia daí para iluminação e esmagava mais ainda como fala? Aquele miolo da semente? O caroço do azeite esmagava e servia para sabão, para limpeza. Santificação. Sabão lembra santificação. Será que a gente está em qual processo? Qual desses? Todo mundo fala assim, nossa, tal músico é ungido, né? Nossa, a pessoa é ungida. A gente tem mania de falar isso, né? Olha, eu vou falar para vocês, as pessoas mais ungidas são aquelas que sofreram mais. São aquelas que passaram pelo fogo mais tempo. As pessoas mais ungidas são aquelas que, ao abrir a sua boca, elas cantam e tocam uma verdade. Elas cantam de algo que elas passaram na sua vida. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a música de Jó. Vocês conhecem aí nos Estados Unidos? Jó. Conhece essa música de Jó? Só pode cantar com verdade essa música quem já viveu alguma das coisas que Jó passou, né? A morte de alguém, alguma ferida no corpo, alguma doença, alguma enfermidade. Esse é o jeito que Deus trata a gente. Agora, para que Deus precisa tratar a gente dessa maneira? Para que Ele possa nos usar. E, às vezes, eu falo assim, eu sempre fui tímida, desde criança até hoje, eu sou muito tímida, extremamente tímida. Quem me vê assim falando, tocando, falando em público,
não sabe o quanto que é difícil para mim fazer isso, né? Quando eu toco aqui uma música, qualquer música, isso é extremamente fácil para mim. Eu estou em casa, eu toco de olho fechado, eu toco qualquer tom, eu toco em qualquer teclado. Isso é a minha vida. Estou cercada e confortável com isso. Agora, falar, não. Falar, me faltam as palavras. Falar, eu tenho timidez. Às vezes, minha cabeça fica vazia. Glória a Deus, porque a Bíblia fala assim, abre a tua boca e encherei. Então, não é por causa da minha cultura, por causa do meu jeito fácil de falar. Tem gente que fala tão bem, e é uma das coisas que eu mais admiro. Quando alguém fala bem, eu fico assim, uau, nossa, puxa, eu queria ser como essa pessoa, porque eu tenho essa dificuldade. Mas Deus, Ele nos usa aonde a gente foi colocado. Sabe, eu te falei da mangueira de você... da mangueira que está aqui do lado, que vocês não estão vendo, e ela foi colocada ali. Qual é a utilidade dessa mangueira? A utilidade dela é nos alimentar, é nos dar fruto, é nos alegrar. Sabe, a primeira vez que a gente entrou aqui na casa da Cláudia, ela foi um sinal profético para nós. Porque é como se Deus... porque essa mangueira, ela entra assim dentro da janela do quarto da Cláudia e do Fábio. E era como se Deus falasse assim, tá vendo? Olha aqui o que vai acontecer com vocês aqui em Sorocaba. Olha o que eu estou fazendo com a vida de vocês. Então, quando você está no lugar certo, na hora certa, e sendo usado por Deus, você está plenamente dentro do propósito de Deus. Eu vou falar para vocês uma parábola, né? Jesus gostava tanto de falar através das parábolas. Vocês estão vendo essa luva aqui? Ó, eu vou soltar a luva. Ela é sem vida, ela não faz nada, ela não se mexe, ela é mole, ela não faz nada. Agora, quando eu coloco a minha mão assim dentro dela, ó. Ai, peraí que a minha mão é gordinha. Ó. Ela criou vida. A luva agora ela é útil. A luva pode ser usada para várias coisas. A luva pode ser usada para me proteger. A luva pode ser usada. Eu posso orar pela Cláudia, colocar a mão em cima dela e orar. Senhor, cura tua filha. Senhor, visita tua filha. A luva serve... para fazer uma porção de coisas, e Deus usa a gente igual uma luva. A gente é isso, ó. Entendeu? Aí, quando o Espírito Santo entra dentro da nossa mente, quando a gente está dentro do propósito de Deus, Deus usa a luva como Ele quer, e da maneira que Ele quer, e aonde Ele quer. Amém. Então, não fique pensando que você... eu não sou músico, eu não sei fazer, eu não tenho talento, eu não toco nada, eu não tenho dom de falar, de pregar. Não, Deus vai te usar aonde você foi colocado. Você pode ser uma dona de casa que, lá no seu tanque, lavando roupa, Deus está te usando. Deus está falando com você, Deus está usando você profeticamente. Lá naquele tanque você pode estar orando. Lá naquele tanque, no fogão da sua casa, fazendo os trabalhos de casa, uma dona de casa que cuida do seu lar. Muitas vezes a gente acha que a mulher, como dona de casa, não faz muito trabalho, mas ela é a que mais trabalha. Ela que lava roupa, que passa roupa, que limpa a casa, que ordena, que administra as compras do mercado, que cuida do marido, dos filhos e tantas coisas. Então, no lugar que Deus te colocar, você vai ser uma bênção. Amém. Você vai ser igual uma luva sem vida, e Deus vai entrar dentro de você e vai te usar e vai te levar para onde Ele quiser. Amém. Por exemplo, uma vez um moço falou assim para mim: mas eu vendo cachorro quente na porta da escola. Como que eu posso ser usado por Deus daquele jeito? Eu não faço nada, eu não sou famoso, eu não sei falar, eu apenas ganho dinheiro com o meu cachorro-quente. Mas aquele homem, ele foi transformado de tal forma por Deus
pelo Espírito Santo, que quando chega uma pessoa para comprar um cachorro-quente, ele praticamente virou um psicólogo, porque a pessoa abre o seu coração. Psicólogo não, um pastor, digamos assim, né? Ele abre o seu coração, na hora de vender o cachorro-quente, ele está sentindo que a pessoa está angustiada, está oprimida, já pergunta o que a pessoa está sentindo, a pessoa se abre, fala com ele, ele já ora pela pessoa. E assim a gente pode ser um instrumento de Deus por onde a gente for, na feira, qualquer lugar que a gente for. Por isso que eu queria falar essas coisas para vocês hoje. Muitas pessoas, às vezes, olham para a Mônica e falam assim, nossa, a Mônica, ela compôs tantas músicas, ela participou do Renascer Praise, né? Renascer Praise foi uma grande banda que gravou muitos CDs, muitos DVDs, teve muitos shows grandes. Isso é uma coisa, vou ser sincera para vocês, que exalta o nosso ego, que é muito bom para a gente. Aqui por dentro a gente fica feliz, a gente fica orgulhosa. Eu fico grata a Deus por todos os lugares que Deus me mandou. E eles também, né? A Cláudia, o Fábio também. A gente viajava juntos, fomos para vários lugares. Mas essa não é a essência. A essência de Deus é aquilo que você é. Nós somos adoradores. E não aquilo que você faz. Se eu perguntar para você quem você é, o que você é? Alguém pode falar assim, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou estudante da faculdade, eu sou estudante da escola, eu sou dona de casa, eu sou faxineira. Não, não é isso. Você é um adorador. Amém. O que você faz é a sua profissão. O que você faz é o que você usa para ganhar o dinheiro, para ter o seu sustento, para você ter comida na sua casa. Agora, o que você é um adorador. Você é um servo de Deus. Um instrumento que Deus vai usar você por onde você for. Tá bom? Quero deixar essa palavra para vocês. E a gente vai cantar agora uma música que se chama Sinfonia. Sim. Depois ainda tem alguns conselhos que eu vou deixar aí para vocês. Para ser usado por Deus, guarda o teu coração, ore sempre. Uma coisinha que eu queria falar sobre oração. Vocês já repararam que Jesus, em todas as situações que ele teve de grandes feitos, de grandes milagres, inclusive da sua própria morte, ele saía antes para orar? Mas ele não é filho de Deus? Por que ele precisava falar com o Pai? Se Jesus precisava se retirar para orar, imagine nós. Nós temos que ter o nosso lugar secreto de oração. Nós temos que ter, todos os dias, a nossa intimidade com Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus. Sabe, a gente é muito orgulhoso. A gente é muito arrogante. A gente acorda de manhã, para começar, sempre falo disso, celular. Cadê o celular? Não está nem com o olho aberto, apalpa para ver onde é que está o celular. Agradeça a Deus em primeiro lugar no seu dia. Quando você acordar, fala assim, Senhor, obrigada, porque a minha bexiga está cheia e agora eu vou poder ir lá no banheiro e fazer xixi. Tem muita gente que não pode fazer isso. É uma bênção. Poder movimentar os dedos, as mãos, poder tocar seu instrumento. É uma bênção você poder tomar café, almoçar, jantar. É uma bênção você estar vivo. É uma bênção você ter sua casa, sua cama para dormir. São tantas bênçãos que a gente passaria o dia inteiro só agradecendo a Deus. No entanto, a gente está preocupado com 3 coisas. O nosso ego, por isso que a gente vai ver quantas curtidas a gente teve na foto que a gente postou ontem à noite. Aí, talvez vocês não sejam assim. Eu sou assim, tá? Segunda coisa, a gente está preocupado com as notícias de hoje, as coisas que aconteceram enquanto a gente estava dormindo, por isso a gente precisa logo abrir o celular para ver. E terceira coisa, a gente está... Está vendo que às vezes me dá um branco? Eu falei para vocês. São 3 coisas, enfim. A gente não precisa fazer isso. O mundo hoje está fazendo isso. A maioria das pessoas está fazendo isso.
a gente precisa servir a Deus. A gente precisa ser usado por Deus. A luz do mundo ela é colocada num lugar alto. Ela não é colocada debaixo da mesa. E hoje, a gente tem a internet para ser usada por nós. Por que nós estamos aqui em pleno domingo à tarde, fazendo uma live e falando com vocês? Não é para gente se aparecer, não é para vocês falarem assim, nossa, como a Mônica toca bem, porque eu nem toco bem. O Fábio também toca razoável e a Cláudia canta razoável. Não é por isso. É porque a gente quer falar de Jesus para vocês. Amém. É porque a gente quer levar a palavra para vocês. É porque a gente quer que vocês sejam verdadeiros na hora de tocar. Acho que eu estou falando com muitos músicos que estão vendo agora e que vão ver mais tarde essa live. Eu quero dizer para vocês, o mais importante não é o quanto você toca. O mais importante é o quanto você é íntimo de Deus para Deus poder te usar a sua mão. É claro que você vai se esforçar. É claro que você vai fazer aula. É claro que se você quiser ter aula de piano, eu dou aula online, não tem problema. É claro que no YouTube tem um monte de cursos que você pode ter aula. Sempre falo, a gente pode fazer um bolo com farinha, fermento, ovos, açúcar, né? Você pode fazer um bolo. Ou você pode fazer um bolo com farinha, fermento, ovos, açúcar, chantilly, chocolate granulado, brigadeiro, fios de ovos, pudim, morango picado, entendeu? Vai ficar um bolo melhor. Se você se preparar melhor, se você souber mais de música, se você souber só 3 acordes, vai sair uma música simples. Se você souber todas as harmonias, se você for íntimo das teclas brancas e das pretas e souber tocar em qualquer tom, você vai poder ser usado melhor por Deus. Sua luva vai ser melhorzinha, assim, de couro, entendeu? Mais gostosinha, tá bom? Estão entendendo o que eu estou falando? Aí está escrito ali, ó, escute o que ele quer falar, seja sensível. Você mesmo decide seu dia. Ah, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou comprar aquilo. Não, deixa o Espírito Santo decidir seu dia e falar, Senhor, onde que o Senhor quer me usar hoje? O que o Senhor quer fazer comigo? Que música quer para tocar hoje? Que música quer para tocar hoje no culto? Vamos tocar uma rápida e 2 lentas? Tá bom. Mas qual que o Espírito Santo quer? Pode ser que o Espírito Santo queira fazer alguma coisa diferente hoje no culto. Aí você não está nem dando ouvidos para isso, você nem orou antes de começar o louvor. Você já é tão autossuficiente, eu já sou tão autossuficiente. E eu mesma vou decidir o que é melhor, o que é comercialmente melhor, o que vai atrair mais pessoas. E, em quinto lugar, acabe com a murmuração. Para de reclamar. Olha só, a Bíblia fala assim, que Deus habita entre os louvores. E também que, que a murmuração atrai o exterminador. Quem que você prefere ter junto? O exterminador ou Deus? Se Deus estiver junto, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter amor. Se o exterminador estiver junto, você vai ter confusão, você vai ter contenda, você vai ter tristeza, você vai ter roubo, um monte de coisa ruim. Então, faça um ambiente de louvor na sua casa, sabe? Deixa ligada, tem aí a rádio da casa que passa louvor 24 horas por dia, deixa ligado. Vai trazer um ambiente de paz, de alegria, da presença de Deus. Ele adora ficar onde tem louvor. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos em tudo. Sabe, não é incrível quando você vê a natureza e você fica assim, de boca aberta? Já viu quando tem um pôr do sol super lindo? Todo mundo vai lá tirar foto e depois vai postar. Quando sai um arco-íris, todo mundo posta o arco-íris. Todo mundo fica assim deslumbrado, vendo a obra de Deus. É isso. Isso é a glória de Deus. Isso são as obras de Deus. Quando você vai em Foz do Iguaçu, vê aquelas quedas maravilhosas, você fica pasmo, você fica assim,
como que embriagado de tanta beleza. Isso é só obra de Deus. Imagina o que Deus vai fazer com a sua vida. Imagina o que Deus quer fazer de você sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém. Eu sei que você vai ganhar no final um certificado, né? E eu espero que você guarde esse certificado com muito carinho, sabe? Eu sei que você vai aprender muitas coisas ainda sobre técnica, sobre música, mas guarde esse certificado num local especial. Fala assim, esse certificado é do dia que eu aprendi, que eu quero e que eu decidi que eu quero ser usado por Deus. Amém. Que Deus possa me tocar do jeito que Ele quiser. E que a minha vida seja uma sinfonia para Deus. Todos os dias. Cada acorde, cada situação, cada palavra, cada posição do meu rosto, cada sorriso. Até a lágrima pode ser também de adoração e louvor a Deus. Amém. Tá bom?